E atenção, torcedor do Santa Cruz. Presidente Bruno Rodrigues deu entrevista ao repórter Jorge Soares, da Rádio Clube de Pernambuco, onde informou que vai ter transparência na SAF e que a SAF acontecerá neste ano de 2024. E falou também para a galera aí que está bem pessimista, você vai acompanhar tudo. Mas antes de tudo, já deixa aquele like, se inscreve em nosso canal, ativa o sino das notificações e deixa aqui seu comentário. Pois bem, galera, antes de colocar o áudio da entrevista, eu vou fazer minha análise aqui junto com vocês. Pois bem, o presidente falou que a SAF ainda vai acontecer neste ano de 2024 e também falou que vai passar por todo o colegiado, seja Conselho Deliberativo, sócios, enfim. E falou mais, que o modelo de SAF que ele quer para o clube e toda a diretoria é de não colocar a parte do estádio do Arruda, do patrimônio do Santa Cruz na jogada. E sim, a SAF comandar o futebol, enfim. Então, essa é a ideia do presidente Bruno Rodrigues, que eu acho que é muito bem pertinente, inclusive, na minha opinião. O estádio do Arruda foi feito pelo povo, né, pela massa, e eu acho bem importante que o clube possa ter o acesso livre a esse estádio sempre, e não ficar dependendo do novo investidor, de depois vender para outro investidor, e assim sucessivamente. Eu achei muito importante, e ele frisou na transparência que vai ter com a torcida. Falou sobre os banheiros, que agora, nesse mês de junho, vai estar executando as obras. Falou que foi elogiado, né, o gramado pela CBF, da seleção feminina. A gente vê que o Arruda está tendo os cuidados no gramado, isso é evidentemente claro quando a gente analisa alguns jogos, inclusive até do Campeonato Pernambucano Sub-20, e a gente vê que o Santa Cruz vem se estruturando de uma forma melhor. E outro detalhe é que o presidente também não está devendo a nenhum funcionário dos que saíram ao que estão, né? Seja jogador, comissão técnica, enfim. Então, galera, uma das coisas que me chama a atenção é que essa SAF está sendo comandada pelo presidente do Banco BRB, né? O Paulo Henrique Costa. É uma das coisas que me chama a atenção, é justamente isso, torcedor. Que tem uma pessoa que tem um nome a zelar. E não é mais aqueles caras que a gente estava acostumado a ver. Por exemplo, a gente via muito falar em Mancuso, em Albertino, a SAF de A, de B, e como o presidente bem fala, a SAF é do Santa Cruz. E a ideia dessas propostas que vierem para o Santa Cruz é de tentar executar a melhor proposta para que essa SAF aconteça neste ano de 2024, e como ele falou que vai ter a aprovação do sócio, a aprovação do Conselho Deliberativo, para aí sim assinar toda a papelada da SAF Coral. E aí, torcedor, você gostou dessa decisão do presidente Bruno Rodrigues? Então acompanhe aí a entrevista que ele deu ao repórter Jorge Soares. Não esquece, galera, de deixar aquele like, de se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações e deixar seu comentário. Acompanhe aí. Então, Jorge, fico muito feliz com esse início da seleção brasileira feminina. Presidente, há muita coisa. As condições, as melhores condições. Lembrando que agora em julho nós estaremos retomando a questão aí dos banheiros, que também foi tão cobrado, e a gente iniciou, né, esse processo já até junto à torcida, e os projetos ficaram prontos recentemente, e agora no mês de julho já vamos iniciar a propriamente ditas reformas. E com isso, a gente vai dar andamento também à atualização do nosso patrimônio. Então, assim, estou muito feliz. A questão do gramado foi muito elogiado, né? A gente tem uma empresa de ponta que toma conta do gramado. A nossa comissão patrimonial está de parabéns. Então, estamos dando conta do recado e mantendo as condições para que a gente tenha um estádio moderno, né? E à altura de Santa Cruz. A preocupação é grande, não é isso, presidente? Em função de que o senhor quer entregar o estádio totalmente reformado, recuperado já para a próxima temporada. Com certeza. Esse é o nosso objetivo maior. Que a gente inicie a temporada próxima com o estádio totalmente recuperado e nas melhores condições. Então, apesar de a gente estar sem calendário, sem disputar nenhum campeonato, a gente tem investido bastante
na questão patrimonial. E os recursos estão chegando, presidente? Há pouco tempo o senhor precisava, me parece, de R$200 mil para concluir algumas reformas. Os recursos estão chegando? Esse é o grande problema, Jorge. Infelizmente, né, nós estamos passando aí eu costumo dizer, por um grande deserto, e a situação mais difícil do clube, né? A gente tem feito aí um trabalho, eu sempre digo, hercúleo, junto à nossa diretoria, nossos companheiros de direção, para buscar esses recursos e manter o mínimo possível de condições. A gente está sem patrocínio, evidentemente, sem jogos, né? Receita muito pequena, em recuperação judicial, inclusive, e até você vê, até a questão do nosso plantel, a gente teve que emprestar todos os jogadores, inclusive a comissão técnica, né? Que é uma coisa até que não digo nova, mas que já aconteceu poucas vezes aqui no futebol pernambucano e brasileiro. Então, até a nossa comissão técnica nós emprestamos para que retorne no final do ano, isso para não gerar mais despesas. Então, a gente tem feito um trabalho aí com grandes companheiros tricolores que têm ajudado, né? Eu acho que é um momento muito difícil, de muita resiliência, muita tranquilidade, para que a gente possa passar e chegar até o final do ano, que aí sim, a gente vai ter uma perspectiva muito boa, muito positiva, né, de uma arrecadação maior, de fazer um grande plantel, de disputar as competições e trazer grandes patrocinadores. Então, a partir daí, eu acho que a gente vai virar a chave. De toda forma, o importante é a gente cumprir os compromissos desse ano, de forma que a promessa que nós fizemos desde o início, que é manter o clube em dia, funcionários, o futebol, comissão técnica, base, enfim, todos em dia, os seus salários em dia. Essa é a nossa meta principal, para que a gente chegue no final do ano com credibilidade e com condições de fazer um grande elenco para o ano 2025. Presidente, a questão das substituições das torres, dá para sair ainda nesta temporada, não? Com certeza. Nós estamos fazendo parcerias aí também com empresas privadas para que a gente possa melhorar também essa questão da iluminação, enfim, todo o patrimônio. Eu acho que a gente vai chegar no final do ano com o nosso estádio bem mais equipado, com bem mais condições do que no início desse ano. E sobre a SAF, presidente, quais são as últimas novidades? Modelo definido? Então, Jorge, deixa eu te falar, na realidade, essa questão da SAF para nós é muito cara, é muito importante, tá? E, na minha visão, é a solução para o Santa Cruz, não tenho dúvida alguma disso. Peço um pouco de paciência a poucos torcedores, né? Porque eu acho que a grande maioria já entendeu que a SAF é o caminho, a gente não vai fugir disso, mas ao mesmo tempo temos que fazer uma coisa com muita cautela, com muita responsabilidade, para não errar esse tiro. É como aquela coisa da bala de prata, né? A gente só tem um tiro, então a gente tem que analisar com muita cautela, com muita frieza, com muita responsabilidade, ouvindo todas as propostas, né, que estão na mesa ou que virão ainda, e a partir daí a gente definir da melhor forma. Então, existe uma ansiedade de alguns poucos tricolores que acham que a gente já deveria ter feito essa SAF. Veja, nós estamos no clube há 6 meses, né? Há 6 meses, resolvendo 1000 problemas. E a questão da SAF, a questão da SAF, que é uma questão primordial, mas ao mesmo tempo vital para o futuro do clube, a gente não pode errar. Então a gente tem feito um trabalho com muita dificuldade, com muitos companheiros ajudando, a gente tem conversado e eu tenho ouvido todos que nos procuram, tá certo? Para que a gente possa, no momento oportuno, e eu penso que será esse ano ainda, mas sonho que seja esse ano, mas penso que a gente tem que fazer uma coisa com muita cautela e com muita responsabilidade dessa palavra, porque o futuro de Santa Cruz vai passar pela SAF. E aí, sendo mais direto à sua pergunta, a gente tem conversado muito com a nossa equipe, então, não só jurídica, mas também a equipe técnica que analisa os números, e a gente tem recebido algumas propostas. Como eu tenho dito, a gente já teve algumas conversas fora daqui do estado, aqui também em Pernambuco, mas em Rio e São Paulo principalmente, em Brasília, e a gente tem nos debruçado sobre os números. No futuro próximo, eu espero que a gente já possa começar a desenhar, né? A desenhar e a dar publicidade a essa modelagem. Eu penso que, na minha cabeça, a gente tem que apartar o patrimônio da SAF. Isso é uma coisa que
a nossa diretoria já tem um consenso. Agora você vê, Jorge, uma coisa engraçada para não dizer tragicômica, né? Ou seja, a gente vai e defende que o patrimônio do clube tem que ser preservado, né? E o futebol, a gente faz a SAF do futebol. E aí, alguns poucos desavisados ou mal intencionados dizem, não, mas tem que colocar o patrimônio dentro, isso aí está errado, coisa e tal. Ou seja, é uma coisa até engraçada, né? Ou seja, eu não sei se é uma coisa articulada, armada, ou então com muito pouca informação para quem fala isso, né? Mas eu acho que isso tem que ser o norte principal do nosso clube, é defender o nosso patrimônio, né? Que foi construído a duras penas, e fazer uma SAF competente no futebol. Até isso, alguns poucos criticam. Então, eu estou colocando dessa forma, Jorge, para deixar muito transparente as coisas. Ô presidente, e esse assunto não teria que passar por uma assembleia, essa definição, não? Mas vai passar, não tenha dúvida. Tudo vai passar. Se inclui ou não o patrimônio? Não, isso vai passar. Isso eu estou colocando como uma questão, uma sugestão nossa do Executivo, tá? Isso vai passar, tudo isso vai passar pelo Conselho e pela Assembleia Geral de Sócios, tudo isso. E antes disso ainda, vai passar por uma comissão que nós estamos criando de grandes tricolores, tá certo? Renomados tricolores que vão ajudar na questão da SAF, são grandes empresários, grandes gestores, né? Tanto público como privado, que vão analisar todos esses números. Como também existe uma outra comissão que nós estamos criando, tá? Para com grandes tricolores, de grande saber jurídico, de experiência, inclusive, em recuperação judicial, em SAF. Então, esses dois grupos vão analisar todos os números, todas as propostas, para a partir daí a gente formalizar e dar encaminhamento no tempo do clube. Então, veja, vai ser feito todo passo a passo, com muita transparência, a palavra é essa, transparência, tá? Com todos opinando, e tenho convicção, certeza absoluta, que nós vamos chegar na melhor SAF possível e com apoio maciço da nossa torcida, nossos dirigentes, Conselho Deliberativo, Assembleia Geral de Sócios, enfim. Não tenho dúvida alguma que estamos no caminho certo. Memórias do Momento.